Sejam bem-vindas! Esse aqui é um projeto que eu já tô para tirar do papel há algum tempo. Eu sempre quis vir aqui trazer o conteúdo para vocês aqui no YouTube, então é uma coisa que eu tô planejando há algum tempo e só agora consegui definitivamente trazer isso para vocês. Aqui nesse quadro, nesse canal, eu quero trazer bastante coisa relacionado à sobrancelha, à atração de clientes, à divulgação do trabalho de vocês, dicas, coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, o máximo de conteúdo que eu puder agregar para vocês aqui, eu vou trazer e eu vou doar tudo de mim para conseguir ensinar o máximo que eu puder. Eu quero convidar vocês a fazer parte disso junto comigo e toda segunda e quinta vai sair aula aqui no canal e essa é a primeira aula, então eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre o meu começo, como foi, a minha trajetória, porque eu sei que muitas pessoas que estão começando hoje têm as dificuldades que eu tive quando eu comecei, então eu queria compartilhar isso com vocês para vocês entenderem um pouquinho que realmente no começo a gente sofre um pouco, é complicado, a gente tem dificuldade de conseguir sair do lugar, mas que com determinação, perseverança e estratégia a gente consegue e tem condições de chegar lá. Meu nome é Jennifer, eu tenho 25 anos, eu trabalho como designer de sobrancelha desde 2019. Eu comecei a estudar sobre o assunto, a fazer os meus trabalhos e logo depois eu já me descobri grávida. Então, além de tudo, no meu começo de profissão, eu ainda descobri uma gravidez, e tive durante todo o meu processo, durante toda minha trajetória como profissional, uma gravidez. Levei um bebezinho. Para mim foi muito complicado o início porque eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia atrair clientes, eu não conseguia divulgar meu trabalho da melhor forma possível e eu tinha, de alguma forma, conseguir trazer dinheiro para casa porque eu tinha um bebê para nascer e logo eu não ia ter condições de viver sem renda, Então, foi muito complicado para mim porque eu realmente me via assim sem saída. Só que era a única coisa que eu podia fazer, porque quando a gente não tem um trabalho fixo, quando a gente não tem um registro em carteira, ninguém te contrata grávida. Então, você precisa dar um jeito do jeito que der. Então, eu precisava fazer aquilo dar certo de alguma forma. O meu primeiro curso na área de design de sobrancelha, na área de sobrancelha foi de micropigmentação, não foi de design de sobrancelhas. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, na verdade eu já queria fazer um curso há algum tempo, estava pesquisando alguma coisa, só que não estava muito a fundo pesquisando sobre o assunto, E aí apareceu um patrocinado para mim no Instagram e era um curso, eu paguei R$990. Era um curso caro, teoricamente barato, mas caro para mim naquele momento, porque eu não tinha um emprego fixo, eu não tinha um salário fixo, eu estava investindo num negócio que eu não sabia se ia dar certo, se ia dar futuro ou não. Mas fui mesmo assim, meti a cara e fui. Fiz o curso não foi bom, gente, não foi legal. O curso eu não aprendi muita coisa, o curso era de 2 dias, o primeiro dia era aula teórica, o segundo dia aula prática, sendo que a aula prática foi dividida em 2 períodos, então você só tinha meio período para atender a modelo que você ia fazer o atendimento e o outro período era a outra metade da turma. Então a professora dividiu a turma em 2, uma ia de manhã e a outra ia à tarde. Eu lembro que quando eu fiz o curso, eu cheguei na professora e falei assim, então, eu não tô me sentindo muito preparada para atender minha modelo, eu estava agendada para o período da tarde. Eu posso vir de manhã para assistir as outras meninas, fazer o procedimento, para eu conseguir ver o que elas estão fazendo, ver se eu dou uma liberada assim, porque eu tava muito insegura para poder atender a modelo, eu não tinha me sentido segura em uma aula teórica, em um dia de aula teórica para atender uma modelo. A turma tinha 16 alunas, se eu não me engano. A professora não conseguia dar atenção para todas as alunas de forma eficiente, então aquilo me travou um pouco. Mas eu cheguei na professora e pedi para ir no outro período, ela falou, nossa, você é a primeira pessoa que vem me pedir para assistir mais aulas do que o que é necessário.
sendo que outras pessoas estão vindo aqui me perguntando se pode sair mais cedo porque tem compromisso. A hora que eu ouvi ela falando aquilo, eu me senti chocada, porque como que uma pessoa quer começar a trabalhar e ela gente, não tinha condição de você começar a atender naquele momento, porque a insegurança de você fazer um procedimento invasivo numa cliente, tendo assistido uma aula, a professora não tinha atendido nenhuma modelo na nossa frente, era simplesmente teoria e treino em pele sintética. Não tinha condições de nenhuma das alunas estarem preparadas efetivamente para fazer aquilo. Bom, enfim. E quando eu pedi para eu assistir um pouco a mais, né, para eu conseguir ver se eu conseguia me sentir um pouco mais preparada, ela ficou chocada com o meu pedido, me deixou assistir, né, o período da manhã. Eu fiquei acompanhando as alunas, fiquei acompanhando os procedimentos que estavam sendo feitos. Eu fiquei o tempo inteiro do lado da professora para ver o que ela dava de orientação para as outras meninas, porque com a orientação dela, na hora que eu fosse atender minha modelo, talvez eu já não precisasse ficar perguntando, ia ter mais 8 alunas para ela dar atenção no mesmo momento, enquanto eu estivesse atendendo. Então, se eu não tivesse dúvida na hora, talvez fosse mais fácil para mim, né? Porque ela não ia poder me acompanhar de perto. Então eu fiquei acompanhando ela em cada aluna que ela fazia o acompanhamento ali, e naquele momento eu tirei algumas dúvidas que eu tinha. O que eu quero falar, né? O que eu quero explicar e dizer com isso? Quando a gente começa a fazer uma coisa nova, normalmente a gente tem um pouco de insegurança, sente um pouco de medo e talvez isso trave a gente na hora de aplicar, na hora de fazer, de tomar atitude. E o que eu sempre falo, né, o que eu sempre digo para as minhas alunas, acima de tudo, depois do conhecimento, depois de você aprender, é você começar a treinar, você aplicar o que você aprendeu. Porque quando a gente só absorve conhecimento e não treina, a gente não consegue sair do lugar. Da mesma forma como se você só treinar e não absorver conhecimentos novos, você também não vai sair do lugar. Então, esse momento de insegurança para mim foi muito importante para que eu conseguisse pensar numa estratégia e conseguir tirar de mim a insegurança ou pelo menos um pouco dela para conseguir fazer o atendimento da minha modelo. Talvez se eu não tivesse assistido esse meio período, né, das outras meninas fazendo o procedimento, eu talvez tivesse, na hora de fazer o procedimento, ficado muito mais travada, muito mais insegura e, gente, mesmo fazendo isso, eu ainda tremia na hora de fazer o procedimento, porque eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa com as coisas, eu sempre fui uma pessoa que preza muito pela saúde do outro, pelo bem-estar do outro, então só de pensar que eu podia machucar uma pessoa e causar nela uma coisa que podia afetar a autoestima, enfim, coisas a longo prazo na saúde emocional de outra pessoa, no sentimento de outra pessoa, isso já me deixava apavorada. E quando a gente trabalha com beleza, quando a gente trabalha com o sentimento, a autoestima das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente uma coisinha que a gente faz diferente do que a pessoa espera pode afetar a visão que essa pessoa, que essa cliente tem dela mesma durante um tempo. Então, por exemplo, quando eu trabalho com design de sobrancelha, eu sempre falo para as minhas alunas, conversem muito com a cliente de vocês para vocês conseguirem entender o que ela quer, para que você alcance as expectativas dela e você não faça um procedimento que ela não queria ter feito. Quando a gente atinge as expectativas da pessoa, isso facilita nosso trabalho, isso facilita nosso resultado seja positivo, isso facilita com que a cliente goste e a gente fideliza mais clientes quando a gente faz isso. Para esse primeiro vídeo, então, eu quero trazer 3 dicas muito importantes para vocês no começo de carreira, né? Para quem está começando na área. A primeira coisa, que foi o ponto que eu mais errei aqui no meu início, é que eu escolhi começar fazendo micropigmentação, sendo que eu não tinha base nenhuma de design. Então eu não sabia o abecedário e já queria saber escrever. Tenha na tua mente, tenha na tua cabeça que você precisa saber a base do conteúdo, você precisa saber a base das coisas antes de começar a fazer um trabalho bem feito. Você precisa entender a teoria, a base de tudo antes de começar a fazer um extra.
Então, se você quer trabalhar com sobrancelha, por exemplo, quer trabalhar com sobrancelha, já quer começar a fazer rena, já quer começar a fazer tintura, já quer começar a fazer micropigmentação. Primeiro, aprenda a fazer um bom design. A rena vai ficar perfeita se o seu design estiver bom. A tintura vai ficar perfeita se o seu design estiver bom. A micropigmentação é a mesma coisa. Então, aprenda a base, que é o principal. Quando você faz o arroz com feijão, né, que o pessoal fala bem feito, pronto. Você já consegue depois fazer o resto com mais facilidade, tudo vai ficando mais fácil, vai fluindo naturalmente. A segunda coisa que eu tenho para dizer no começo é que antes de você escolher uma pessoa para fazer um curso, antes de você sair escolhendo pelo preço, talvez, que foi o que eu fiz, porque na época era um curso de micropigmentação mais barato que eu encontrei, que eu vi, né, por aí. Não escolhe pelo preço, escolhe pelo trabalho da pessoa, porque a pessoa só vai conseguir te ensinar aquilo que ela sabe fazer. Eu, na época, não tinha noção de micropigmentação, eu não tinha noção de que trabalho era bom e qual trabalho era ruim. Mas se eu tivesse hoje a mesma cabeça que eu tenho, o mesmo olhar que eu tenho para analisar o trabalho de profissionais, na hora de escolher o meu curso, a minha professora, eu com certeza não faria aquele curso, mesmo que fosse R$10. Então, aquilo fez com que eu entendesse que eu preciso pesquisar mais sobre quem eu quero escolher para ser minha mentora, para ser a pessoa que vai me guiar na minha carreira. Se eu quero uma carreira, quero seguir uma carreira nessa área, eu preciso escolher uma boa mentora, um bom mentor para conseguir me guiar durante esse processo, porque não é só ensinar uma técnica e não ensinar você a aplicar como vai vender, como vai atrair pessoas, como vai conseguir divulgar o teu trabalho. A técnica pela técnica você aprende aqui no YouTube. Tem vários vídeos aqui de design de sobrancelha para você começar a aprender. Isso é fácil. Da mesma forma como você consegue também pesquisar outros assuntos e aprender várias coisas aqui, gratuitas. Agora, ter uma pessoa que te direciona, que te ajuda, que pega na tua mão e te leva junto, isso não é fácil de encontrar, é difícil. Então escolhe a dedo a pessoa que vai te guiar durante o teu trabalho, durante a tua trajetória, para que você consiga, junto com essa pessoa, crescer. Antes de dar a terceira dica, aqui embaixo, em algum lugar aqui, tá meu Instagram. Vai lá no meu Instagram quando acabar o vídeo e manda um direct pra mim, falando pra mim um pouquinho sobre a sua história, sobre a tua trajetória, sobre os teus medos, se você teve ou não um acompanhamento da pessoa que você fez um curso, se a pessoa só te passou a técnica lá do jeito que deu e nunca mais deu um oi pra você, nunca mais perguntou se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. E aí me conta um pouquinho da sua história lá que eu vou conversar um pouquinho com você. E a terceira dica que eu vou dar aqui é tudo, absolutamente tudo que você aprende, aplica. Porque não adianta, eu já falei isso, não adianta a gente só consumir teoria. A gente vai virar uma pessoa com obesidade mental e não vai conseguir sair do lugar igual. Então a gente precisa aplicar. Por menor que seja o que você aprendeu, detalhezinho é coisa que vai te ajudar a melhorar teu resultado a longo prazo. Então aplica absolutamente tudo que você aprende. Só assim você vai sair do lugar. É só assim que você vai conseguir melhorar a tua técnica, conseguir melhorar a tua divulgação, conseguir melhorar os teus posts no Instagram, porque às vezes eu recebo muitas pessoas dizendo assim, eu tenho dificuldade de postar no Instagram porque eu não tenho, sei lá, criatividade, eu não tenho conteúdo suficiente, eu não sei o que falar. Gente, é só fazendo que você vai conseguir sair do lugar. Então, aplica as coisas que você aprende gratuitas, porque pelo menos você vai conseguir se movimentando pouco a pouco e a quantidade vai trazer qualidade para o teu negócio. Então, por exemplo, quanto mais você atender, que seja de graça para você treinar a tua técnica, mais qualidade aos atendimentos você vai conseguindo agregar. Quanto mais você postar no Instagram, ao longo do tempo, mais qualidade você vai agregando nos seus posts. Então é assim, quanto mais você faz, mais você vai melhorando tua técnica, mais você vai melhorando o teu trabalho. Essas aulas que eu tô colocando aqui no YouTube, elas são, eu sempre peço indicações lá no meu Instagram de quais conteúdos que vocês querem ver, de quais assuntos que vocês querem que eu aborde aqui.
E eu vou pedir para você também colocar nos comentários se você quer ver algum assunto específico, alguma coisa que você viu no meu Instagram às vezes e gostaria que eu falasse aqui. Então coloca a sua sugestão, alguma orientação. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, ajuda a gente, que esse projeto tende a ser muito legal, trazer muito conteúdo aqui para vocês. É isso. Tchau!